Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do tutorial de modelagem e simulações de processos produtivos com o software Flexim. Para quem não conhece o Flexim ou deseja conhecer, o Flexim é um software gratuito que você consegue baixar ele no site do fornecedor, no site oficial do fornecedor. Ele mesmo fornece. Ele tem algumas limitações sobre a quantidade de recursos que consegue utilizar, mas com os recursos oferecidos dá para aprender muita coisa bacana. Nessa primeira janela, ele te dá acessos a alguns ícones, né? Onde a gente pode abrir um novo modelo, abrir um modelo existente, trabalhar o conceito de licença, manual, configurações. Vamos lá, vamos conhecer um pouco o nosso software? Clicando em novo modelo, você vai ser direcionado a abrir o seu plano de simulação. Mas antes disso, ele sempre abre essa métrica, essa janelinha com as métricas, onde você pode selecionar quais métricas você vai trabalhar na sua simulação. Em tempos, vamos utilizar segundos, distância metros, unidade de fluidos litros. Uma vez escolhidas essas métricas, tem várias aqui, você não consegue alterar depois. Já as métricas que você consegue alterar são as de hora e data, né? Uma vez que ele consegue registrar isso também. Vamos dar um OK aqui. E agora estamos direcionados no nosso plano de simulação. Legal, né? Olha só, aqui com o botão direito do mouse a gente consegue girar esse plano, ó, já para trazer uma dimensão, uma movimentação, ok? Já que eu vou falar mais sobre esse plano aqui. E aqui nós temos três partes principais. A parte de barra de dados, onde temos todas as informações aqui, que parece bastante coisa, tá? Temos a nossa biblioteca de recursos, e cada aba dessa também trabalha com uma função específica. E temos a nossa janela de configurações. Nossa, parece bastante coisa. Parece, mas as coisas vão ficar claras e simples para vocês. Como que funciona? Aqui na nossa barra temos o File, Edit, View, Execute, como todo software existente, né? E alguns desses comandos que estão aqui dentro também estão aqui fora, né? Como salvar, abrir um novo modelo, né? Temos aqui as nossas barras de conexões, temos as barras de vídeo para aumentar a velocidade da simulação, a data e a hora que a simulação vai começar. Se a gente quer resetar a simulação, dar um run, um stop, fazer uma velocidade mais rápida, pular etapa. Então aqui é que nem um sistema de vídeo mesmo, né? E aqui algumas configurações para você abrir abas ou fazer comunicações, para colocar backgrounds, para colocar layout em DWG, para abrir dashboards, para fazer o flow items. Ou seja, tem bastante recursozinhos aqui simples, né? Que a gente vai aprendendo aos poucos. Essa janela aqui é a nossa biblioteca inicial. Temos algumas abas de configurações aqui também, mas a gente tem os nossos recursos fixos, que para serem utilizados é só clicar e arrastar no nosso plano de trabalho. Olha só, clicou, arrastou. Esses aqui que tem uma janelinha na frente, a gente consegue escolher alguns modelos, tá? Modelos clássicos. Olha só, bacana. Em um outro vídeo eu venho explicando a função de cada um desses componentes. Vou só te mostrar, ok? E, né, esse plano de simulação onde a gente arrastou, uma das métricas que nós temos aqui é justamente essa, a distância. Cada quadradinho desse vai equivaler a 1 metro, ok? Então, 1, 2, 3, 4 metros. Olha só como é simples. Nossa, Raoni, mas ele fica... Se eu quiser colocar entre um quadrado e outro, é possível? É possível, porque já nessa outra janela que a gente tem aqui, a terceira outra janela que nós temos, é a nossa janela de propriedades e configurações. Olha só, aqui, como eu seleciono o plano de trabalho, quando eu clico aqui no meu plano de trabalho, ele me dá essas configurações do plano de trabalho. Mas quando eu seleciono um objeto, ele me dá configurações do objeto. E eu consigo trabalhar aqui de forma simples. Percebam o seguinte, olha só como é que muda muito pouco de um objeto para o outro, né? Alguns objetos só que tem algumas janelas diferentes, então segue o mesmo padrão. E isso facilita muito o seu sistema de configuração. Você sabe onde encontrar as coisas com mais facilidade, sabe onde enxergar alguns comandos, alterações, sempre que você quiser mudar a velocidade que algum objeto vai fornecer. Então você fica com facilidade aqui para achar exatamente onde está
as configurações. Olha que legal. Nessa janela de configurações aqui a gente consegue mudar o estilo de perspectiva, a gente consegue tirar as conexões, aquelas linhas que ficam entre um objeto e outro. Eu não quero mostrar as conexões, se eu não quero mostrar o separate, esse grid que nós temos aqui, ó, a gente consegue tirar. E olha só, em View Style a gente consegue mudar se vai aparecer os nomes, se vai aparecer os nomes, as estatísticas, os dados que eles estão fornecendo. Se não quero que apareça nada para fazer uma apresentação fina, né, lisa, olha só. Legal, muito simples, ele é muito didático, né? Deixa eu colocar aqui algumas configurações em View Style. Quero colocar aqui para aparecer os nomes e as conexões. Olha só. Aqui ele fala pra gente que a gente consegue fazer conexões do objeto com a tecla de atalho, né? A, ou clicando neste ícone. Então eu clico, arrasto e solto, clico, arrasto e solto. Olha só, se eu quiser fazer uma configuração, esse objeto aqui, pessoal, ele é responsável por fornecer o item. Aqui cria o flow item, o objeto ou a caixa, como vocês preferirem. Clica nele, vem em Source. Ó, o item que a gente vai criar é uma caixa. Eu vou ativar esse ícone aqui para que no tempo zero ele já forneça para a gente o objeto. Aqui é o nosso query. Olha lá, em query eu quero que esse objeto armazena 1000 itens, a distância que ele vai ficar do chão, o tipo de armazenamento, se ele vai sair por lote, se ele vai fazer o esquema FIFO, né? O processor aqui também, a gente pode definir o tempo de processo, se vai ter setup, quantos itens comporta essa máquina. E outro query aqui. Olha que legal. Fazendo isso, a gente consegue dar um reset aqui, um run, e o item fornece aqui, vem para a fila, passa na caixa. Ó, bem simples. Deixa eu explicar um pouco sobre o nosso plano de simulação. Vou colocar o grid aqui. Com o botão direito do mouse clicando, a gente consegue arrastar. Olha lá, ó. Fazer essa movimentação angular, dá uma dinâmica bem legal no nosso sistema de simulação. Já com o botão direito, você pode clicar e esquerdo, né? Já com o botão de direito e esquerdo, você consegue fazer essa movimentação. Se você apertar o scroll do mouse, o botão no meio também, você consegue clicar e arrastar para o lado. E isso traz uma facilidade muito grande. Tá certo que aqui estamos fazendo uma simulação de pequeno porte, mas se a nossa simulação fosse grande e a gente precisasse olhar um detalhe para cá, ficaria fácil, né? A gente vai acompanhando o processo, se a gente quiser acompanhar a caixa durante o processo todo, conseguimos acompanhar. E com o scroll do mouse a gente consegue dar esse zoom também, olha, trabalhar com o zoom, você posiciona o mouse, tira o zoom, quero dar um zoom aqui, zoom na máquina, olha só. Legal, né? Bom, com essas pequenas informações, você já consegue aí brincar com a sua simulação, arrastar objetos, fazer conexões, clicar, dar configuração de tempo, dar o play na sua simulação, run, rodar e ver ela funcionando aí, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês, já que vocês podem brincar com a simulação, os recursos que nós temos. Temos aqui os recursos fixos, né, que são objetos, máquinas. Temos os nossos Tasks Executors, que são os executores de tarefas, muitas vezes os operadores. Ó, coloca aqui, clica, arrasta e solta, tem um operador. Para fazer ele movimentar, a gente faz uma conexão muito similar a essa conexão direta, mas usamos uma tecla de atalho S. Então soltamos aqui, ó, quero que ele tire da fila. É sempre da onde ele vai retirar, tá bom, pessoal? Eu venho aqui, né, em Outputs, ativo o uso de transporte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui antes da gente dar run de novo. Temos networks para definir a rota dos operadores, conveyors, esteiras. Temos aqui tipo uma espécie de processo e configurações que a gente consegue colocar nas esteiras. Temos o warehousing, que é a parte de racks, né? Se a gente quiser colocar ali a parte de racks, as caixas são paletizadas e enviadas para o rack. Temos a parte de visual, textos, shapes, entre outras coisas. O sistema de navegação que a gente consegue ver. Uma série de itens que a gente consegue colocar, desde a parte de fluidos, a parte de pessoas. Muito bacana mesmo. Para finalizar, pessoal,
você sempre dá um reset em run, depois que você fez uma configuração, para validar a sua simulação, ok? Então acompanhe os próximos vídeos, ali vai ter uma série de tutoriais ensinando a fazer processos produtivos e técnicas legais para que você possa aplicar aí na sua indústria ou onde for. Um grande abraço, até mais!